Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael. Segurança e higiene do trabalho, segunda aula, tá? Vamos ver as causas do acidente, continuação, atos inseguros e condições inseguras, mas hoje nós vamos estudar somente os atos inseguros, tá? E vamos fazer leitura, vamos debater, tá? É importante que vocês tenham conhecimento de segurança do trabalho, né? Que é basicamente uma parte da NR10, né? Que trabalha com parte elétrica. E a parte mecânica também é importante, que vocês usem os EPIs, né, seja de mão, seja de ouvido, seja de cabeça, e de qualquer espécie. Tudo bem? Então vamos lá. Causa do acidente, né? Tecnicamente existem duas causas de acidentes, de atos inseguros e condições inseguras, né? De acordo com a norma brasileira NB 18 da EBNT, né, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E todo equipamento de segurança do trabalho existe um certificado de aprovação, tá? Um CA, que é padronizado do Inmetro. Então, para poder usar esses equipamentos, tem que ter o que? Esse CA. Tá? Existem vários aspectos que decorram dessas causas, dentro podemos destacar. Questão de negligência, né? Omissão voluntária do cuidado, né? Também a falta de atenção. Então, nós temos que trabalhar sempre que atencioso, principalmente quando nós temos que risco mecânico, risco cortante. Você pode perder um membro, seja superior ou inferior, né? Já teve gente que perdeu mão, né, em aparelhos, né, de rotação, né? Já teve a perna esmagada quem trabalhou com carro, né, que não colocou direito na prensa hidráulica, entre várias situações, né? A realização de limpeza na máquina em funcionamento. A manutenção, que a gente chama de manutenção preventiva, só pode ser feito o quê? Desligado. Parte elétrica, desligado. E assim vai. A causa do acidente também, imperícia, falta de aptidão, habilidade, experiência de previsão do exercício de determinada função. Tá? Isso significa o quê? No caso, eu passei professor de vocês. Se eu fosse somente professor de física e professor de eletrotécnica e eu não tivesse mestrado em mecânica, eu não poderia lecionar para vocês. Mas como tem essa certificação, isso eu tenho a licença. Mas se eu fosse biólogo formado em técnica em química, isso se encaixaria na imperícia, tá? Que eu não teria aptidão de falar com vocês, tá? Então pode dizer que também, se conduzir veículo, operar máquina ou equipamento sem possuir habilitação, curso ou treinamento adequado obrigatório. Geralmente quem vai fazer uso de empilhadeira, de trator, tem que passar por um curso, mesmo que seja experiente, para poder ver a habilidade, até onde, as limitações. Todo curso tem que ter o quê? O seu treinamento. A questão do ato inseguro, né? Entende-se ato inseguro como sendo as causas do acidente de trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução de tarefas de uma forma contrária às normas de segurança. Né? Que isso acontece muito em parte elétrica, às vezes um peão, né? Um peão assim, entre aspas, né? Um eletricista, só porque tem 25 anos de carreira, ele achando que meter a mão no cobre não vai levar choque. Pelo contrário, ele vai morrer. E eu já conheci várias situações desse tipo aí. Né? Teve um rapaz que colocou telha na minha casa. Ele foi trabalhar no dia chovendo, colocou uma escada e colocou mão no cobre do fio da Oi. O que aconteceu? Ele morreu. Tá bom? Mas o pessoal aqui é seguro, tem que respeitar as normas de segurança e tem sempre analisar os mapas de risco. Tá? Os mapas de risco vai ser nas próximas aulas. Também tem exemplos bastante comuns de atos inseguros. Utilizar a ferramenta de maneira incorreta ou imprópria ferramentas manuais. Tá? Não obedecer a sinais de instruções de segurança, entre outros. Falta de treinamento, falta de conscientização. Geralmente, a maioria desses problemas aqui é falta de conscientização. Para que não haja nenhum problema e nenhum dano. Tá? Então, utilizar a maneira incorreta ou imprópria ferramentas manuais é de você utilizar o quê? De maneira errada. Certo? Tem que utilizar o quê? Ferramenta adequada para poder colocar o quê? Parafusadeira.
poder colocar o quê? Um martelo, se for lidar com prego, e assim sucessivamente, tá? Ou então, se você vai querer aprender a colocar uma porca, também não dá certo. E assim vai. Nós temos o quê? As causas do auto inseguro. Os trabalhadores, depois de identificar quais os atos inseguros ocorrem em sucessão, devem perguntar por que eles ocorrem. Segue-se para orientação alguns fatores que podem levar os trabalhadores a praticar os atos inseguros, né? E, geralmente, né, a empresa tem que fazer a parte dela, ela tem que ter o treinamento, mas não tem jeito, não tem escapatório. Mas as pessoas também precisam obedecer, né? O pessoal aí nessa pandemia tem a questão que tem que usar máscara em lugar público, mas ninguém sabe por quê, né? Senão depois aí o pessoal começa a pegar Covid e começa a morrer e ninguém que está respeitando. Então isso é questão da imprudência. Isso acontece muito também em indústria. Sem os EPIs, o risco de sofrer um acidente é muito grande. Beleza? Inadaptação entre o homem e a função, tá? Alguns trabalhadores cometem atos inseguros por não apresentar aptidões necessárias para o exercício da função, tá? Isso não é uma questão nem de formação, uma questão de repente de se adaptar. Você, uma coisa assim, muito subjetiva. Você vai no local, você já quer logo ir embora. É igual você vai conversar com um amigo, que às vezes você não consegue se adaptar o papo dele, por mais que seja bom. É mais ou menos isso, né? Às vezes você não gosta daquele emprego, né? Você fala para você que você vê que não é aquilo para você, tá? E a seguir apresentamos uma orientação sobre os atos inseguros e suas possíveis origens, formas mais comuns e recomendações para evitarmos a sua ocorrência. Então vamos continuar, né, sobre a questão da teimosia, tá? Que não insista em realizar determinadas operações para as quais não esteja habilitado, tá? Se não sabe, nós temos que procurar ajuda, tá? Não tem jeito. Acate as instruções e observações dos seus superiores, eles também pensam na sua segurança, tá? E cada setor numa empresa, tá? Seja qual for, em colégio é coordenação, e chefe de turmas tem supervisão. Se ele está na chefia, né, nós sabemos que em alguns casos são tudo indicado, né, realmente nem eles sabem, né, mas a maioria das situações aí, eles são instruídos para poder fazer aquilo, tá? Atenda os superiores, né, negocie, tá? E também reconheçam, né, que está longe da sua limitação, tá? Que a sua limitação não alcança aquilo, né? Como eu sou professor, né, já 12 anos, né, somando meu tempo de estagiário, meu tempo de escola técnica, ensino médio, né, mas ainda não sou aquele professor, né, eu tenho que continuar sempre estudando para poder melhorar a abordagem com cada um de vocês, com cada turma, para poder sempre encontrar uma linguagem comum, né, que cada aula nem sempre é uma aula objetiva, uma aula subjetiva, que você precisa transmitir uma linguagem mais prática, tá? Tem a questão do exibicionismo, tá? O exibicionismo é a satisfação de uma vaidade ou ato imprudente quando enfrentamos um risco sem necessidade, né? Que geralmente, né, a pessoa, só porque ela consegue fechar um potencial, por exemplo, ser eletricista, ela coloca na boca e não leva choque, mas o colega, se fizer, acaba tomando choque, né? A pessoa geralmente tinha muito hábito de descarregar capacitor nos outros. Ou então, né, tem um torno se movendo, tá? Um dispositivo rotacional. Se aproxima o dedo, não acontece nada, mas a pessoa mete o dedo lá, o que acontece? Acaba perdendo parte do dedo, ou o dedo à toa, sem necessidade nenhuma. E tem a questão do estrelismo, né? Que isso é uma coisa que tem que ser sempre evitada. Ninguém sobe por acaso. A pessoa leva um tempo para poder aprender aquela função, certo? Mas mesmo assim, nós temos que pensar o quê? No nosso bem-estar, no bem-estar do colégio, da empresa, e preservar o seu emprego, tá? É muito cuidado, a questão do exibicionismo está a ser comum em todas as profissões, né? Inclusive, né, quem trabalha como ator, né, na Rede Globo, por exemplo, Rede Globo, Record, aquele que se destaca, né, tem a questão do carisma, mas muitos depois querem ser tratados como intocável, né? Que infelizmente depois que passa a velhice, acontece outras coisas, acaba se perdendo no espaço.
E tem a questão da indisciplina também, que a indisciplina é sempre o ato de desobediência às instruções superiores, tá? Nós devemos obedecer e respeitar, né, os nossos superiores, tanto que no que se refere à maneira de executar um trabalho, quanto sobre os cuidados necessários para se evitar o acidente, tá? Eles têm que sempre dar treinamento, colocar mapa de risco, e assim sucessivamente. E a questão da brincadeira, tá? Não corra pelas sessões, não brinque nos locais de trabalho. Brincadeira no local de trabalho pode ter graves consequências, principalmente quando você está lidando com um maquinário pesado e perigoso, tá? Causa de distração e descuido. A pequena distração e descuido, mesmo que nos últimos minutos de cada período de trabalho, poderá ser causa de um acidente, grave acidente, tá? Esteja atento e vigilante para garantir sua segurança e seus companheiros, tá? Então é importante que esteja sempre atento, sempre cuidadoso, para poder não ter esse tipo de problema, tá? Porque às vezes você pode até pisar em falso e lá embaixo coloca o andaime, fixou direitinho, vai trabalhar em máquina, coloca o aparelho auricular e desliga, mas só tira o equipamento auricular depois que tiver desligado a máquina. E a condição insegura, né, tem como definição as circunstâncias externas compatíveis para a realização do trabalho, contrária com as normas de segurança e prevenção de acidentes, né? Equipamento pessoal e vestuário inadequado, ambiente de trabalho inadequado, tá? Quando você não está compatível, tá? Você precisa ser uniformizado e preparado. Quando você vê, por exemplo, o pessoal desinfeccionando a empresa, os ônibus, tem sempre o quê? Colocar o quê? Aquela roupa lá, igual um ciborgue, né, que a gente chama, para poder fazer os devidos cuidados. Na empresa vai mexer com os equipamentos, ou você vai mexer com comida, que trabalha com comida, tem que estar sempre o quê? Vestido adequadamente. Da mesma forma, quando eu vou falar para vocês, eu não posso falar para vocês de bermuda, tem que ir bonitinho, blusa, calça, e assim vai. E a questão da prevenção de acidentes, né? A incorporação de boas práticas de gestão de saúde e segurança do trabalho contribui para a proteção contra os riscos presentes no meio de trabalho, prevenindo e reduzindo acidentes e doenças e diminuindo consideravelmente os custos. Em todos os casos, a participação dos trabalhadores na identificação dos riscos assume um papel de extrema importância para o êxito do programa de gestão. E para prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, a ciência e tecnologia coloca à nossa disposição uma série de medidas e equipamentos, né? Nós temos a coletiva e individual. Individual, eu tenho o quê? Bota, capacete, óculos, né? Seja o incolor ou o Ray-Ban. E o coletivo, que é escada, cone, sinalizador e assim sucessivamente. E nós temos aqui equipamento de proteção coletiva, o EPC, né? Que é toda medida, dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento destinado à proteção de ou mais pessoas expostas a risco durante a realização de trabalho, tá? Escada, sinalizador, poste e assim vai, tudo bem? E nós temos aqui, né, que a limpeza e organização dos locais de trabalho, o sistema de exaustão é colocado em um ambiente de trabalho onde há poluição. Colocação de aterramento elétrico nas máquinas e equipamentos, para poder o choque a corrente não voltar. E proteção nas escadas através de corrimão, rodapé e pastilha antiderrapante, tá? Porque chuva, água, intempéries, o piso se torna liso, né? Mas tem que estar sempre áspero, beleza?